Evangelística, Jesus está voltando, aleluia. Jesus Cristo, Ele tem uma palavra para o seu coração. Como dito, se você tiver oportunidade, deixe o ônibus passar. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que marcou esse encontro com você. E Ele tem uma palavra para o seu coração. Os louvores aqui entoados, ministração, uma saudação pelo nosso irmão Nelson, nossa irmã Daniela. E Jesus Cristo, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua vida. E se você tiver oportunidade, em mais uma cruzada evangelística, Jesus está voltando, deixa o ônibus passar e ouça Cristo falando ao seu coração. Jesus está voltando. Essa é uma realidade, é forte, é iminente. A volta de Cristo a cada dia mais se aproxima. Ele está às portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo de número 4, diz a Sagrada Escritura assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus Cristo, Ele se deu em preço de redenção por todos. Não foi com coisa corruptível, como ouro, como prata, mas Jesus Cristo entregou o seu sangue na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que crê no sacrifício seja redimido. Ele não se deu com preço de coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas sim, Ele se entregou com seu próprio sangue, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há redenção, não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão. Se você derramar todo o seu sangue, se você esvaindo-se derramar todo o seu sangue, você não terá condição de apagar, de ter perdoado um só pecado seu, porque você é um pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão destituídos, foram destituídos da glória de Deus. Assim, se você derramar seu sangue por toda a sua culpa, iniquidade, por todo o seu trajetória, a sua trajetória de pecado e iniquidade, o seu sangue não será capaz de redimir apenas um só pecado seu. A Bíblia diz, como eu falei em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão, redenção de pecados, e Jesus Cristo, Ele derramou o sangue dele a fim de que nosso pecado fosse justificado através do sacrifício dele. E como diz em 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 e 6, Ele deu em preço de redenção a fim de que todos os homens fossem salvos. Então, nesta tarde, você, amado ouvinte que está ouvindo a mensagem do Evangelho, creia que você é um pecador. Romanos 3:23, a Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, que se você crê em Jesus Cristo, crê que Deus o exército dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou, porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, derramando seu sangue. E se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você crê com o coração e confessa com sua boca. Se crê com o coração, confessa com a boca, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você confessa que Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão, redenção de pecado, ele derramou seu sangue, Deus o restou dos mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não foi com coisa corruptível, como ouro ou prata, mas sim com seu sangue, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Você crendo, será salvo. Crê que Cristo é o Redentor, é o Salvador de toda a humanidade. Amado ouvinte, a Bíblia diz em João, capítulo 16, versículo 8 e 9, que diz que o Espírito veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu ouvia essa mensagem dizendo que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu entendia que era o Espírito Santo convencer as pessoas dizendo: olha, se você se prostitui, pare de se prostituir. Eu pensava que o convencimento era esse, que o Espírito Santo iria convencer aquele que estava na droga que a droga era algo ruim, que o Espírito Santo iria convencer aquele que está na lama do pecado, aquele que está na cachaça, aquele que está na bebida, que o Espírito Santo iria convencê-lo que parasse de beber, que parasse de fumar, que parasse de se prostituir. Mas a Bíblia diz em João 16, versículo 8 e 9, que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado, quando você vai ler o versículo 9 de João 16 e 10, o pecado é a incredulidade. Porque aquele que fuma sabe que é errado, aquele que bebe sabe que é errado, aquele que mente sabe que é errado, aquele que rouba, furta sabe que é errado. O Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, e o pecado é a incredulidade. Portanto, amado ouvinte, seja crente e não seja incrédulo. Seja crente que você precisa de um Salvador. Seja crente que se você derramar o seu sangue todinho, não tem capacidade para perdoar um pecado sequer seu. Pai do Senhor, o seu sangue não tem capacidade de perdoar um pecado sequer. Por isso, que em Hebreus 9, 22, diz que ele, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E Jesus Cristo derramou seu sangue. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é mesmo, cara. Aleluia, glória a Deus. Você botou o lado errado, foi uma bateria. Tá certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Calma, deixa eu terminar a mensagem aqui, não pode ficar. E Jesus Cristo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E em João 9, 8 e 16, João 16, 8 e 9, diz que o pecado é incredulidade. Portanto, você, amado ouvinte, que vai estar assistindo essa mensagem através do Instagram, através da rede social, o pecado é, se você não acreditar que precisa de um Salvador, que o sacrifício de Jesus Cristo pode lhe redimir, você continuará na incredulidade. Continuando na incredulidade, você não terá direito à salvação. Portanto, o Espírito Santo vem convencer o homem da incredulidade. Esse é o pecado, a incredulidade. Aceita Jesus Cristo, reconheça que ele derramou o sangue dele a fim de salvar todos os homens, redimir todos os homens, e que o seu sangue, você, ser humano, derramar seu sangue, não tem capacidade alguma de perdoar o pecado. Somente o sangue de Cristo, porque ele foi o Cordeiro de Deus imaculado.
Assim, Jesus Cristo, ele deu-se em preço de sangue, em redenção, a fim de que todos sejam salvos. Não foi com ouro, nem com prata, nem com nada corruptível, mas com seu sangue. O sangue que redime o homem e nos levará para o céu. Jesus Cristo está voltando. Compartilha essa mensagem para que outras pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. E esse é o Evangelho puro, simples, poderoso, que pode salvar o ser humano. É o Evangelho que diz que Jesus Cristo se deu em preço de redenção, sem derramamento de sangue, numa remissão de pecado, e que aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê com o seu coração, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que confessa a Jesus que Jesus é o Senhor, aquele que crê no seu coração e confessa com sua boca será salvo. Romanos 10, versículo 9, versículo 10. Romanos 3, 23 diz que todos nós pecamos. Hebreus 9, 22 diz que ele derramou seu sangue. 1 Timóteo 2, 4, 6 diz que ele se deu em redenção a fim de que todos os homens se salvem. A Bíblia também nos fala que não foi com coisa corruptível como ouro ou prata que ele se deu por nós. Portanto, esse é o Evangelho que prega a palavra do Senhor, é a palavra de vida eterna. Portanto, amado ouvinte, aceita Jesus Cristo, aceita a salvação. Jesus está voltando. Você precisa de um bondoso, de um meigo salvador. E somente o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, é capaz de redimir toda a humanidade. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Continue orando pelo ministério do irmão Ronaldo Flauber. Compartilhe essa mensagem do Evangelho. Jesus está voltando. 1 Timóteo 2, versículo 4, versículo 6, diz que Jesus Cristo deu em preço de redenção para que todo ser humano, para que toda a humanidade seja salva. Com esses versículos aqui que eu acabei de citar, embasando essa mensagem evangelística, você compartilhe, porque o som já não está funcionando mais, mas compartilhe essa mensagem para que um incrédulo aceite a mensagem do Evangelho, ouça a mensagem do Evangelho e aceite Cristo Jesus e seja salvo. Porque em João, versículo 16, versículo 8 e 9, diz que o pecado é incredulidade. A incredulidade é pecado, mas aquele que ouve a mensagem do Evangelho tem a oportunidade de crer, ser crente e ter direito de salvação. Amém? A paz do Senhor. Continue orando pelo irmão Ronaldo Flauber. E você pode investir nessa obra pura de evangelização. Aqui eu pago toda semana ao irmão José, a gente paga o som, a PEJAVE, que é a Associação para a Evangelização. Jesus está voltando. Ela tem o compromisso de pagar semanalmente ao nosso irmão José. A gente paga panfleto, a gente paga o aluguel do som. Quer investir na evangelização pura, simples? Quer investir nesse tipo de mensagem evangelística, que prega o evangelho puro nas ruas, no terminal, no calçadão, no hospital? Oferte na PEJAVE. Aqui no nosso Instagram a gente vai estar colocando a nossa conta, o Pix, para você plantar no evangelho puro sendo pregado nas ruas. Eu não quero seu dinheiro, eu quero que você também plante na evangelização, porque tudo que você plantar na PEJAVE vai ser pago em som, vai ser pago em gasolina, vai ser pago em passagem, vai ser pago em panfleto, vai ser pago o nosso tempo que a gente gasta na rua e muitas coisas Deus vai fazer. Então contribua com a PEJAVE, a Associação para a Evangelização. Jesus está voltando. Você não vai me dar conforto não, como muitos pastores têm tido conforto, vida luxuosa. Você vai estar plantando no evangelho genuíno, puro e simples. No evangelho que atinge almas. No evangelho que dá vida confortável, vida de rico a Virgínio, vida de rico a Joanã, vida de rico a Lorival. Estou citando o nome. Quem está falando é Ronaldo Flauber. Você que está ministrando, plantando na PEJAVE, você vai estar plantando na evangelização pura e simples. Não vai estar plantando na vida luxuosa de Virgínio, na vida luxuosa de Lorival, na vida luxuosa de Joanã. E que o tempo dele está contado. Deus se levantou e os três estão com o tempo contado na nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus se levantou. O tempo desses homens acabaram. Portanto, meus irmãos, continue orando e intercedendo pelo irmão Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor. Continue orando e me revestindo na oração. É forte e Deus vai mostrar que Ele é soberano. E vai tirar esses três que eu falei, muito mais, da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus está tirando esses homens que eu citei e outros mais ainda, porque Deus é soberano, a Assembleia de Deus é dele e Jesus está voltando e o Evangelho precisa ser pregado genuinamente como ele é. Não esse Evangelho que a gente vê aí, que dá luxo a esses homens e muito mais. Deus abençoe, a paz do Senhor.